Bom dia. Olá, bom dia. Agora eu tô começando a chegar. Bom dia, Neia. Bom dia. Bom dia. Estão me ouvindo bem, Neia? Bom dia. Bom dia. Não tô vendo. Bom dia. Estão me ouvindo bem? Vocês estão me ouvindo? Bom dia. Bom dia. Vocês estão me ouvindo? Tá conseguindo me ouvir bem? Todo mundo? A paz, sejam bem-vindas, irmãs. Sejam bem-vindas. Estão conseguindo me ouvir, gente? Só dá um ok pra mim, pra ver se o som tá bom. Tá bom o som. Oh, glórias, que bom. Glória a Deus por isso. Amém. A gente vai esperar as irmãs. Bom dia. Hoje é um dia que Deus fez para nós, um dia lindo também. E as irmãs que vão chegando são super bem-vindas. E nós vamos não perder a ligação, mas nós vamos ficar atentas, né, no que Deus vai falar com a gente hoje, nesta manhã. E que Deus possa vir a falar com vocês. E nessa música, né, nós vamos esperar o restante das irmãs, porque nesta manhã nós vamos celebrar um Deus fiel, um Deus bom, e nós vamos incentivar a gente a conhecer melhor esse Deus fiel, esse Deus bom. Então, as irmãs, vamos aguardar mais um pouco, né? Pra reconhecer que nada tem, tudo é teu. Há de te adorar, ainda que a figueira não floresça. Há de me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. Vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Nessa música, as irmãs, e quando nós estamos aguardando um pouquinho, nós vamos começar a meditar no Deus fiel nesta manhã. Então, que Deus possa, né, nessa música, você começar a se ligar no Senhor, porque Ele se faz presente. Eu sei que Tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Seja Deus. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Aleluia, Deus é fiel sempre, minhas irmãs.
Então, agradecer nessa manhã, para a gente estar dando a introdução à nossa palavra, de fazer uma oração, mas vamos louvar um pouco nesse momento. Te ofereço a ti, Deus meu. Louve aí na sua casa o Senhor nesse momento. Que nada tenho, tudo é teu, Senhor. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Louvado seja Deus. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Glória a Deus. Deus seja louvado nesta manhã. Senhor, nós queremos que o Senhor se faça presente no meio de nós. Senhor, nós vemos aqui nesta manhã, Pai, refletir um pouco mais da Tua palavra, que o Senhor Deus venha falar aos corações. Eu apresento cada coração, Senhor, que já está aqui e aqueles que virão, para que possa aprender um pouco mais de Ti. Receba, Senhor, ó Deus, nesta manhã, a nossa honra, a glória, a honra, né, que nós estamos Te oferecendo nesta manhã, porque o Senhor é merecedor. Amém. Glórias ao Senhor. Aleluia. Deus seja louvado. Bom dia, minhas queridas irmãs e irmãos. Nesta manhã, Deus me deu uma palavra, quem quiser acompanhar, né, ou anotar, é em 2 Crônicas, capítulo 20, do versículo 1 em diante. Deus me deu essa palavra e eu, sinceramente, vamos falar, né, dela. E a nossa reflexão de hoje é sobre oração, fé, né, e Deus. E o tema da nossa reflexão de hoje, né, dessa manhã, é: você ora e Deus peleja. A gente vai falar basicamente de oração. E nesse capítulo de 2 Crônicas, né, no capítulo 20, desse livro, a gente vai ter um personagem que vai ajudar a gente a entender um pouco dessa questão de orar, né, e Deus responder. Porque se Deus peleja, significa que Deus está respondendo. E é o rei Josafá. Então esse personagem é que vai ajudar a gente a entender um pouco dessa grande importância para todo cristão, e todo aquele que quer realmente, verdadeiramente conhecer ao Senhor, precisa de ter um relacionamento com o Senhor. E de que forma a gente tem um relacionamento com o Senhor? Orando ao Senhor. A oração é a chave da vitória para a gente. A oração é onde nós vamos buscar conhecer a Deus. É na oração que a gente tem aí a resposta. É na oração que Deus vai falar conosco. Então, nós vamos falar do rei Judá, o rei Josafá. Desculpa. Então, ele reinou, né, no Judá, no reino do sul, porque o reino estava dividido, né, Jerusalém estava dividida. Então, ele está dividido nas duas tribos, né, a tribo de Judá e de Benjamim. Na época, né, estava sendo dividido. E Josafá significa Jeová tem julgado. E Deus realmente, ele tem julgado, né, porque ele é o grande juiz. Então, Josafá, ele reinou por 25 anos. E no terceiro ano do seu mandato, ao longo desses 25 anos,
Josafá, ele, lá em Josué 17:6, ele vê que ele queria, o que acontece? Ele busca, né, muito ser ousado, né? O coração dele se tornou ousado em seguir os caminhos do Senhor. Então ele começou a buscar o Senhor, era um rei que temia o Senhor, era um rei que orava ao Senhor. Isso no seu terceiro ano de mandato dos 25. E dentro desse terceiro ano, não só ele queria buscar o Senhor, mas ele levou o povo a buscar o Senhor. Então ele convocou, né, os sacerdotes, os levitas, para irem às cidades e falando da lei, né, apresentando Deus, mostrando quem é Deus, fazendo o povo, né, conhecer quem é o Senhor, orar pelo Senhor. Então ele foi, ao longo desses 25 anos, terceiro ano, ele então estimulou o povo a orar, a buscar, a conhecer a lei. Então o rei Josafá, ele foi do exemplo, ele mesmo buscava e ele mesmo também promoveu que o povo também conhecesse a Deus e buscasse a Deus em oração e conhecendo também as leis. Como nós estamos falando de oração, né, desde terça-feira, né, com a missionária Iramar, eu falei assim, ó, Deus está querendo falar alguma coisa, porque oração é o que colocou no meu coração, colocou no coração da Iramar também. E a gente tem um costume da gente sempre buscar realmente aos irmãos, a gente pede oração, né, para o outro, para um amigo, e a gente está sempre orando. Mas eu quero fazer uma pergunta inicial nesta manhã para vocês, meus irmãos. O que é oração para você? O que é oração? O que é oração? Porque a gente pede oração, a gente faz uma oração, mas será que a gente entende bem a dinâmica do que é orar? Né? O que é orar? Que ato é esse quando a gente, né, se põe a orar, a ter uma comunicação com o Senhor? A gente ora, a gente pede, mas vamos refletir um pouco o que seria. Eu procurando aqui, a gente sabe que oração, né, é um ato de comunicação que ativa uma ligação. Ativa uma ligação, frisei bem. Uma conversa, uma súplica, um pedido a Deus, né, um clamor. A oração, ela promove isso tudo. Então, assim, embora a palavra comunicar e comunicação não esteja ali escrito, propriamente dito, na palavra do Senhor, mas é inerente. Essa é a ideia. Quando eu oro, eu ativo uma ligação. Então eu estou ativando uma ligação com Deus. Quando eu refleti sobre isso, eu lembrei exatamente de Adão. Eu lembrei de Eva lá no paraíso, no Éden. Enquanto todo dia Adão via a face do Senhor, Deus vinha para conversar com ele, Deus vinha. E essa ligação, essa conversa, é uma oração. Quando a gente vai dialogar com Deus, e Deus, ele está ali junto com Adão, estava ali junto com Adão e conversava com Adão. Então você está ativando uma ligação, você está ativando uma conversa. Então você está entrando no universo de uma intimidade. Porque o que Adão tinha com Deus naquele momento ali era uma intimidade. E esse era o relacionamento que Deus sempre buscou, porque Deus é um Deus relacional. Ele gosta de se relacionar. Ele gosta de se promove, ele se apresenta a nós para isso. E a oração é o que tinha entre Adão e Deus, uma ligação. Vou dizer assim, para a gente aqui hoje, com toda sinceridade, vamos falar a verdade um pouco. Para alguns, a oração parece que muitas das vezes é um espinho na carne, não é verdade? Por quê? Porque a gente tem... As pessoas colocam desculpa nos afazeres, nas tarefas do dia a dia. A gente tem a correria, casa, trabalho, família. E qual é o tempo que nós estamos tirando para orar? Qual é o tempo que nós estamos dedicando a ativar uma ligação com Deus? Porque eu só posso conhecer a Deus se eu tiver uma ligação, se eu tiver uma constância. E aonde a gente conhece ao Senhor? Quando a gente se põe em oração, quando a gente ora, quando a gente se coloca mesmo ali na disposição, porque há uma troca, há um relacionamento sendo construído. Oração é uma ação onde você está construindo um relacionamento com Deus. E é nesta manhã que Deus trouxe essa palavra para incentivar a vocês, minhas irmãs,
e despertar vocês da importância que é de orar. Nós estamos vivendo num momento muito conturbado. E se nós não estivermos ligados exatamente aí na oração, não estivermos ativando uma ligação com o Senhor, é muito difícil da gente ter até a paz que a gente precisa. Então, o relacionamento com Deus ele tem que ser constante, todos os dias. Muita gente assim, olha, eu orei hoje, aí daqui a 4 dias você ora de novo, e aí, só na semana que vem que eu vou orar. Não tem como nos tornarmos parecidos com Jesus se não cultivarmos uma vida de oração. Não tem como você querer pregar a palavra de Deus, fazer um evangelismo, se você não se predispõe a orar. Porque a oração é aquilo que vai demonstrar quando você for fazer um evangelismo, quando você for pregar, aquilo que vai demonstrar, porque vai ter uma essência, porque você tem uma comunhão com Deus. Então é preciso. Então vamos lá ler a palavra? Então essa foi a nossa breve introdução. Eu vou ler aqui em 2 Crônicas, no capítulo 20. Eu vou ler uma parte, depois eu vou ler outra parte, para a gente acompanhar o que Deus quer falar conosco nesta manhã. Então, oração de Josafá, capítulo 20, versículo 1. Depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram para fazer guerra contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram Josafá, dizendo: uma grande multidão está vindo contra Judá, do outro lado do Mar Morto da Síria. Eis que eles já estão no Azazon Tamar, que é em En-Gedi. Então Josafá teve medo e decidiu buscar o Senhor, e proclamou um jejum e todo o Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. E também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. E nesse momento aqui, nesse primeiro inicial da nossa introdução, a gente vê que Josafá, o rei, ele ficou sabendo que vinha uma grande, nesse primeiro ponto que a gente vai ter aqui na mensagem, ele viu que ficou sabendo que então viria uma grande multidão. Então, nesse primeiro ponto, a oração é o primeiro passo que temos que fazer diante de qualquer circunstância. Então, assim, o rei Josafá, ele soube, temeu, mas ele foi exatamente fazer aquilo que nós deveríamos fazer, foi orar. E lembra, Josafá instruiu o seu povo a orar também. Então ele não orou também sozinho. Ele, além de orar, ele convocou o povo também a estar junto com ele, a estar orando, jejuando junto com ele, por causa dessa grande multidão que vinha contra Judá. Olha aí a importância do estímulo, de ter o rei ter estimulado, ter apresentado Deus ao povo. E uma coisa que eu quero mostrar aqui para as irmãs nesta manhã, 2 pontos nesse primeiro pedaço que a gente está lendo do texto, que o rei ele incentivou o povo, certo? E eu pergunto para vocês nesta manhã, você, mulher de Deus, homem de Deus, você tem incentivado a quem a orar? Você tem incentivado a sua família a orar? Você tem incentivado os seus amigos a orar? Porque a primeira atitude que nós temos diante da adversidade, mesmo temendo, assim como o rei Josafá temeu, ele correu para Deus, ele correu para a oração. E qual é essa atitude que nós estamos vendo hoje, minhas irmãs? Muitas das vezes a gente se apavora e a última coisa que nós fazemos é orar. A gente começa a resmungar, a gente começa a perguntar, Essa já é a segunda lição. Porque a gente acaba murmurando antes, se apavorando e se esquecendo que nós somos filhas de um Deus todo-poderoso, que pode fazer infinitamente mais daquilo que a gente possa imaginar. Hoje Deus chama a você a ter força e uma consciência para que você possa estar orando ao Senhor, buscando mais ao Senhor e fazendo com que a sua família ou as pessoas que estão à sua volta
também vejo em você, né? E você, essa mulher de oração, esse homem de oração, para que você possa incentivar as outras pessoas a também estarem junto, a também estarem ali junto com você, pelejando junto com você. E a importância disso dentro de uma família, dentro, né, de um lar, é importante. Porque você passa a ser o exemplo. Olha, o rei Josafá, ele era rei, ele é o exemplo. Né? E qual é o exemplo que a gente tem? Né? A mulher edifica. E você, mulher, tem edificado em oração a sua casa, a sua família, a quem te pede socorro. Você tem feito isso? Homem de Deus, você tem tido essa fé para orar ao Senhor, para buscar e ser também esse referencial dentro da sua casa? Josafá reinava sobre um povo. Vocês reinam no lar de vocês. O homem é o sacerdote do lar. É necessário buscar em oração, é necessário consagrar a sua vida, é necessário consagrar a vida da sua família em oração. Isso é referencial. Segundo ponto que nós estamos vendo aqui, é importante a gente entender que exemplo arrasta. O exemplo é muito importante. Na segunda lição, a gente vê que Josafá pediu ajuda ao povo de Judá, certo? Então, assim, tem vezes, irmãos e irmãs, que é bom a gente dividir o fardo com o outro. É até recomendação bíblica da gente orar com outro irmão, né? Porque pegar alguém de confiança que possa vir a dividir esse fardo, a orar. Aqui no grupo das guerreiras de oração nós temos as duplas de oração, as parceiras de oração. Nós oramos umas pelas outras. E isso é importante porque nós estamos cumprindo um princípio bíblico. Aí a gente está ajudando o outro irmão, a gente está ali junto. Então é bom que se divida, às vezes tem coisas que não é para você fazer passar sozinho. Às vezes precisa mesmo de alguém estar junto, de alguém estar ali, né, incentivando, te ajudando, trazendo uma palavra amiga. E você também se pôr quando vierem, né, a ti socorrer, se ponha também como uma pessoa amiga que vai estar ali junto com a outra pessoa e vai estar realmente ali ajudando em oração. Ele não orou sozinho. E a gente vê isso também em Mateus 18, 20, que diz: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Jesus nos deu a garantia de sermos ouvidos. Nós sempre somos ouvidos por Deus. Ah, mas Deus já sabe o que eu vou falar, Deus já sabe o que eu vou pedir. Sim, exatamente, Deus ele já sabe. Mas como oração a gente está aprendendo que ela ativa uma ligação, significa que Deus ama nos ouvir. Deus ele quer ouvir da nossa boca porque Deus quer estabelecer relacionamento. Então, por mais que ele saiba o que está por trás disso tudo, é esse estabelecer de relação, esse estabelecer de troca, de amor. Ele, por mais que Deus saiba, claro, Deus é onisciente, ele sabe daquilo que a gente vai falar, mas ele quer ter você por perto. Ele quer ter a gente por perto. Ele quer estar inserido na nossa vida. Ora, quando Moisés levou, o povo que estava cativo para o Egito, foram para o deserto. E mais para frente Deus falou que vocês têm que erguer um tabernáculo para mim. Eu quero ficar no meio de vocês. Então exatamente é isso. É o que Deus, quando a gente clama a Deus, quando a gente começa a orar ao Senhor, você está trazendo Deus para perto. Você está inserindo Deus cada vez mais na sua vida. Olha quanto é importante. Às vezes a chave, irmãs, da nossa vitória é esse relacionamento que muitas das vezes nós não temos e está faltando. Está faltando a gente conhecer mais esse Deus que faz todas as coisas, que faz nova todas as coisas. Eu só posso conhecer esse Deus que faz nova todas as coisas se eu me coloco em disposição de conhecer, né, a esse Deus. Então a oração me promove isso. A oração vai me promover, trazer Deus para perto de mim, mas Ele quer estar perto. Olha só, um Deus que é onisciente, nós já sabemos. Então, assim, muitas das vezes, filha, não precisa falar nada comigo não, porque eu já sei, vou lá e faço para você. Não, Ele quer que a gente fale, porque Ele ama tanto a gente, que Ele quer ouvir a nossa voz, Ele quer dialogar com a gente, Ele quer que você fique ali próximo. Um outro exemplo também de líder, assim como Josafá, que convocou o povo a orar, chamou alguém, foi Esther. A rainha Esther também convocou o povo judeu para também estar junto com ela, orando e jejuando. E quando o fardo é pesado, chame alguém.
Chame alguém, porque isso é importante a gente dividir. No segundo ponto aqui, a gente vai falar sobre a oração de Josafá. Mas antes de a gente falar da oração, eu vou ler aqui a parte da oração de Josafá pra gente. Versículo 5 diz assim: Josafá pôs-se em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ó Senhor, Deus de nossos pais, não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Ó nosso Deus, acaso não expulsaste os moradores desta terra de diante do teu povo de Israel, e não a deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Eles têm morado nela e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desse templo e diante de ti, pois o teu nome está neste templo, e clamaremos a ti na nossa angústia, tu nos ouvirás e livrarás. E agora, eis que os filhos de Amon e de Moabe, e os do monte Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram. Eis que eles estão nos recompensando assim. Estão vindo para nos expulsar da tua propriedade que nos deste em herança. Ó Deus, ó nosso Deus, acaso não executarás o teu juízo contra eles? Por que em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós? Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti. Aleluias, glória a Deus. Nessa oração de Josafá, eu vi 3 coisas. A primeira lição foi no versículo 6, que ele diz: na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Aleluias. Irmãs, a primeira coisa que nós temos que entender, o que o Josafá fez aqui, é entender que ele não pode fazer nada, que a soberania e o poder vêm de Deus. Ele reconheceu ao Deus Altíssimo quando ele iniciou nesse versículo 6, dizendo que a tua mão está a força e o poder. Não é na minha mão, não é no meu esforço, não é no seu esforço que nós vamos conseguir vencer as batalhas do dia a dia, vencer algumas circunstâncias, mas é na força e no poder do Senhor. É Ele que faz, é Ele que peleja, é Ele que traz toda essa força, toda essa vitória para nós. Então o que o rei fez? Reconhecer a soberania de Deus, reconhecer a limitação dele como homem. E nós também devemos reconhecer a nossa limitação. A gente vai em vão, muitas das vezes, tentar fazer pela nossa força. E quantas vezes a gente viu que a gente tenta resolver pelas nossas forças, as coisas ficam às vezes até mais complicadas. A gente se cansa mais e a gente não consegue resolver. Porque muitas das vezes, quando vem alguma tribulação, vem alguma situação, nós, em vez de recorrermos logo ao Senhor, a gente vai tentar: meu Deus, e agora? O que eu faço? Aí você começa assim, o primeiro pensamento que vem: o que eu faço? Tá, o que você faz? Deveria orar, mas o seu o que eu faço seria exatamente assim: o que eu posso fazer? Eu vou ligar para fulano, vou falar com alguém, eu vou pedir ajuda a quem? O que eu vou fazer isso? Então a primeira pergunta é essa, é automático. Só que Deus nesta manhã está te chamando: não, venha para perto de mim, venha, ore ao Senhor. A oração, você só precisa orar e o Senhor pelejará. Simplesmente, não importa qualquer tipo de situação, ore ao Senhor. E foi assim então que a oração do rei Josafá. Segunda lição que eu vejo nessa oração é que ele apresentou a causa, ele falou a situação, o motivo. No versículo 12 ele diz assim: ó nosso Deus, acaso não executarás o teu juízo contra eles? Irmãs e irmãos, nesta manhã, a justiça vem de Deus. Ore e confie no agir de Deus nas suas causas, nas suas orações, na sua peleja, naquilo que você precisa, naquilo que você tem clamado. Deixa Deus agir. A nossa visão, ela é limitada. A gente só vê aqui um palmo diante do nariz. Deus, ele vê todas as coisas. Ele tem controle total de tudo. O que basta é a gente entender, é ter a fé e
manter um relacionamento diário. Lembra lá de Adão? Vamos trazer Adão aqui de novo. Adão, ele tinha um relacionamento diário antes de pecar. Ele via Deus todos os dias. E quais são os dias que você tem se colocado para orar ao Senhor? A buscar o Senhor. Nós temos que buscar Ele todo dia. Buscar o Senhor. Eu não estou na correria, não. Tem que ter um tempo. A gente tem tempo para ver um pedacinho do jornal, então a gente tem um tempo, meia hora. Eu preciso orar 2, 3 horas? Não. Você vai começar com 20, meia hora. Você consegue fazer uns 40 minutos? Ótimo. É o tempo que você tem? Maravilha. O importante é que você tenha uma constância em oração. A gente só vai conseguir conhecer a Deus verdadeiramente, viver olha só, a oração é para a gente ter esse relacionamento e para a gente viver também uma vida de milagres. A gente só consegue ver milagres quando a gente busca, a gente só consegue ver milagres quando a gente conhece ao Senhor. Quando a gente se põe a vida em oração, você vai perceber melhor as minúcias, o agir de Deus o tempo todo. A gente quer viver uma vida de milagres. Quando a gente começa a ver uma vida de milagres, a gente não vai querer mais parar, porque isso é o natural. Quando você se põe em relacionamento com o Senhor, verdadeiramente, sim, você consegue ver aí a mão de Deus agir muito mais. Então, Josafá nessa oração, primeira coisa, ele submeteu a Deus, porque não é pela força dele, mas é pela força e pelo poder de Deus que ele iria vencer. No segundo momento, ele clama por justiça ao Senhor. E realmente Deus é justiça, ele vai pelejar. Ele vai realmente fazer. Nosso terceiro ponto aqui, que eu trago, né, para a nossa reflexão, que eu separei, diz assim: a peleja ela é do Senhor. A resposta vem de Deus. Então, assim, se o Senhor é que peleja por nós, então nós vamos aprender aqui o quê? Na primeira lição ele traz aqui, já que o Senhor peleja por nós, ele te traz paz e certeza de vitória, porque ele pegou a causa para si. Sim, Deus pegou a causa para si. Então a gente vai ver aqui no versículo 15, né, que ele fala aqui, no versículo 15, o seguinte: não tenham medo, nem se assustem por causa desta grande multidão, pois esta batalha não é de vocês, mas de Deus. No versículo 17, neste encontro vocês não precisarão pelejar. Após a oração de Josafá, através do profeta, recebe essa resposta de Deus. Então Deus fala aqui, né? Não tenham medo, não se assustem com essa grande multidão. Quantas das vezes, irmãs e irmãos, que você começou a orar ao Senhor, pediu, e muitas das vezes, quase lá no seu coração, você sentiu assim: eu não preciso mais orar. Deus colocou no seu coração que você só precisava glorificar e agradecer ao Senhor. Eu sou testemunha que muitas das vezes, quando eu comecei a orar por uma causa, eu apresentei a causa, e eu estava naquele desespero, depois Deus, muitas das vezes, através do Espírito Santo, mostrava assim: você não precisa mais, agora é só glorificar, só dar graças ao Senhor. Né? Tomem posição, né? Uma outra coisa aqui que está no texto é que ele fala que assim: tomem posição. Qual é a nossa posição hoje, irmãs e irmãos? Qual é a nossa posição? A nossa posição é de fé e de oração. Mas será que você, ao longo desse tempo, tem tido realmente essa posição de ficar em fé, em oração? Porque muitas das vezes o cristão, ele tende a se desesperar, ou ele tende a pedir, né, ao Senhor, né, muitas das vezes, e pedem, né, assim, a Deus, ó Senhor, no desespero, pedindo para que se livre, é óbvio, né, da situação que vive. Mas a posição que nós temos que ter é essa, a posição de fé e de oração. Aleluias, é essa a posição. Eu quero que nessa manhã que a gente reflita exatamente isso, que Deus está trazendo para a gente. A nossa posição é de fé, a nossa posição é de oração, né? A nossa posição é realmente pedindo a Deus que possa, né, o tempo todo. Amém? Glória a Deus. Aleluias. Santo é o Senhor.
Então ele vai trazer a paz e a certeza. Quando ele fala, não tereis que pelejar, não tenham medo, o que Deus está trazendo para o coração de Josafá, se não tema, fique em paz. Como é que a gente vai saber que a gente vai ficar em paz numa situação? Quando a gente ora, ele orou, ele recebeu a resposta. Não tenha medo, fique em paz. Porque Deus, ele te dá a certeza da vitória. Quando a gente busca, ele mostra pra gente o caminho. Ele nos orienta em oração. Amém? Tem a posição, qual é a nossa, né? A gente já falou, oração e fé. Então não fique com insônia, não fique com desespero, não fique, né, desconfiando de nada, confie exatamente. Na segunda lição que nós vimos aí, já no versículo 21, nós temos o exército marchando na frente, né, dos levitas. O que Deus dá nessa manhã, fala para Josafá também, que ele tem que vai até o encontro dos inimigos. Deus fala, né, aonde eles estariam, os inimigos estariam. Então Josafá coloca o exército. Mas antes de colocar o exército, né, até o encontro dos inimigos, ele coloca, né, no versículo 21 fala, o exército marchando e na sua frente tem lá os levitas louvando, louvando ao Senhor e dizendo, deem graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então vinham os levitas marchando e trazendo essa resposta, dizendo, deem graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então, quando você está dando graças ao Senhor, você já está descansando no Senhor. Olha, a vitória é certa, então vamos glorificar o Senhor, vamos louvar ao Senhor. Foi essa posição que Josafá foi ao encontro dos inimigos. Enquanto eles louvavam e engrandeciam o nome do Senhor, enquanto davam graças, o que aconteceu? Deus pôs emboscadas aos filhos de Amon e de Moabe. E o que aconteceu com os filhos de Amon e de Moabe? Esse grande exército, essa grande multidão. Eles vieram, né, e foram derrotados, porque acabaram tendo uma emboscada, um brigando com o outro, eles se mataram ali. E quando o exército de Josafá chegou, ele viu, não tinha com que pelejar. Não foi isso que Deus falou, prometeu para ele? Não precisa pelejar. Ele olhou, os inimigos estavam todos mortos. Mortos. Você pediu, entregou a Deus a sua causa. Agora você só tem que se render e agradecer ao Senhor, porque é Ele que está pelejando por você. É nessa visão. Mas como é que você chegou? Como é que a gente chega a ter, né, essa vitória? Como é que a gente consegue, né, obter? O que Josafá fez? O que está trazendo para a gente? Gente, é se pôr em oração. É orar, mas orar de verdade. É orar mesmo com o coração. Então, assim, essa parte, a gente nunca pode duvidar que Deus não está nas nossas causas, que Deus também não está na nossa luta, que Deus não ouve, né, as nossas orações. Isso é impossível, porque a própria palavra dele diz, e ele testifica, eu estou com vocês. Existe também em Josué, no capítulo 5, né, de Josué, no capítulo 5 foi quando, vou trazer um exemplo, né, dessa mesma que aconteceu aqui, foi nas muralhas de Jericó. Nas muralhas de Jericó. Quando eles foram derrubar a muralha, né, de Jericó, lutar, né, em favor. E aí Deus veio, né, interviu, estava próximo. No capítulo 5 de Josué, antes de Josué começar a rodear as muralhas de Jericó, o príncipe do exército de Deus apareceu. E Josué teve essa visão. E aí Josué pergunta assim, você é dos nossos ou dos nossos adversários? Ele respondeu, não sou nem uma coisa nem outra. Sou o príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou. Ele disse, quem diz meu Senhor ao seu servo? Que diz meu Senhor ao seu servo? O príncipe do exército do Senhor respondeu a Josué, tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é santo. E Josué fez assim. Ora, quem apareceu aqui, meus irmãos, só pela leitura do texto? Tire a sandália dos seus pés. Anjo, toda vez que a gente vê anjo aparecendo, dando alguma notícia, e quando alguém quer adorá-lo, ele já fala logo assim, não sou digno de adoração. Quando o anjo aparece, a adoração é só o Senhor. Esse
príncipe do exército de Deus, ele aceitou a adoração. E ainda disse para Josué que esse lugar era santo, assim como fez também com Moisés lá na sarça ardente. Significa que quem apareceu aqui foi Jesus. Significa que a palavra de Deus te garante que Deus está conosco em todos os momentos. Nas nossas lutas, nas nossas inquietações, Deus peleja por nós. Isso é uma verdade que eu quero que vocês guardem no coração de vocês. Mas como é que nós conseguimos ter isso? Através, quando a gente começa a orar, quando a gente começa a ser obediente, quando a gente começa verdadeiramente ter um relacionamento com Deus. E nesta manhã, Deus exatamente está buscando de nós que nós tenhamos um relacionamento, que nós tenhamos um coração aberto para o Senhor, que nós verdadeiramente tenhamos um coração de adorador, um coração que entende que não é pela nossa força, mas e sim nosso posicionamento, o posicionamento de conhecer ao Senhor, um posicionamento de estar junto a Deus em oração. Oração, minhas irmãs, meus irmãos, é onde nós conhecemos o Senhor. É onde nós temos que estar. Eu só posso conhecer a oração. E a oração, ela é respondida quando a oração, ela está em concordância também com a palavra, né? É a confiança que temos, né, nele. Se pedirmos qualquer coisa, segundo a vontade de Deus, ele nos ouve e é entendida. E a oração de Josafá é atendida porque ele guarda o seu povo. Em 1 João 5,14 diz isso. A confiança que temos nele é que se pedir tudo de alguma coisa que pedirmos, que for da vontade do Senhor, será atendida. Então, minhas irmãs, confiem no Senhor. Dê louvores ao Senhor e tire um tempo para estar orando ao Senhor. E examine quanto tempo você não tenha buscado ao Senhor. Às vezes nós estamos retardando vitórias, às vezes nós estamos retardando situações para ser resolvidas na nossa vida, porque a gente não tem uma constância em oração, que a gente não tenha uma constância em buscar ao Senhor, em conhecer ao Senhor. É importante a gente estar dando a primazia da nossa vida ao Senhor, sim. A gente vai poder ver e desfrutar da boa e perfeita, agradável vontade do Senhor. E nesta manhã, que essa palavra possa frutificar mais ao coração das irmãs. Que Deus possa realmente arder no coração de vocês e vocês se posicionarem, sim, tanto eu quanto você, em oração e não perder tempo. Porque nós queremos ver vitória, nós queremos desfrutar das coisas boas, sim, mas é preciso que haja, sim, uma oração. É preciso que haja uma entrega, é preciso que haja busca. Sim, nós precisamos estar alinhados com o Senhor. Eu só posso conhecer o Deus da promessa se eu me ponho em relacionamento com Ele. E Deus, Ele anseia por conhecer você, anseia por ouvir a tua voz. Ele anseia que você ore a Ele. Ah, eu preciso orar com a melhor perfeição. Não, minha irmã, meu irmão. Ore do seu jeitinho, mas ore com a sinceridade do seu coração, porque Ele recebe. Lembra, Jesus, Ele deu a garantia que Ele está presente, que Ele ouve todas as orações. Quando está as dois ou três reunidos, ou você sozinho no seu quarto, Ele ensinou a gente a como orar na oração do Pai Nosso. Vai para o teu secreto, vai orar, porque Deus, Ele te ouve. Mas a gente só vai ficar fortalecido também. Eu só posso melhorar, eu só posso ser transformada quando eu me coloco também, né, diante do Senhor. Reconhecendo a soberania de Deus na minha vida. Quando eu tenho uma constância em oração. E a gente precisa, nós queremos ver tantas coisas, né? Nós não devemos ser imediatistas para a questão da oração. A oração a gente precisa aprender a saborear essa oração, a saborear esse contato com o Senhor. Nós precisamos. E se a gente tiver toda a situação contrária, diversa, tenha certeza que o Deus Todo-Poderoso, Ele está conosco para pelejar as suas, né, guerras, tudo aquilo que você tem apresentado a Deus. Então, se apresente ao Senhor em oração. Tenha uma vida constante de oração, porque você ora e Deus peleja as suas causas. Porque, na verdade, você não vai nem perceber, né, exatamente quando você, no decorrer, a gente tem que ter essa paciência. A gente vai ver a mão do Senhor agindo e lá na frente a gente vai estar recebendo a nossa vitória. Amém? Glória a Deus por Deus ter dado essa palavra para nós, que me edificou, né? E em nome de Jesus, espero que edifique também a vida dos meus irmãos, das minhas irmãs, que Deus possa continuar falando
aos nossos corações. Eu vou fazer uma oração, depois a gente vai encerrar aqui com o louvor. Deus Todo-Poderoso, nesta manhã nós falamos, Senhor, de orar. Ó Senhor, como é bom, Senhor, quando nós nos colocamos num relacionamento com o Senhor. Quando nós podemos nos relacionar com o Senhor. É somente através da oração que nós vamos, Senhor, aprender a conhecer a Ti. Quem é esse Deus? Porque o Senhor vem até nós, o Senhor nos ouve. E nós queremos, Senhor, ó Deus, que arda em nosso coração, Pai, o desejo de Te conhecer, de se relacionar, de orar. Deus, ajuda, Senhor, a cada um que está aqui, a cada um de nós, aqueles ainda que virão, Senhor. Venha sim, ó Pai, falar com cada um. E aqueles ainda que não Te conhecem, que eles possam ver aí e perceber o quão bom, Senhor, é ter alguém em que possa confiar. E Deus é um Deus para a gente confiar. O Senhor é perfeito, o Senhor é poderoso, o Senhor é justo. Que esses corações que ainda não Te conhecem, eles possam receber, Senhor, ó Deus, de Ti a Tua porção um pouco nessa palavra. Para que eles possam, Senhor, também arder em seu coração em orar e vir a Te conhecer cada dia mais. Senhor, abençoa, Senhor, cada irmão e irmã que está aqui nesta manhã. Continue cuidando de nós. E você que ainda não conhece esse Deus, mas quer conhecer, mesmo que não precisa palavras bonitas, mas precisa que o seu coração esteja aberto. Vai para o seu secreto, vai para o teu quarto, vai orar ao Senhor, vai pedir ao Senhor. E Ele está pronto para te ouvir também. Que você receba de Deus, né, a porção, a força que você precisa para você caminhar em direção a Ele. Que você seja fortalecido nessa manhã, em nome de Jesus. Que o Senhor venha tocar e falar mais a você no seu coração. Que Deus possa, nesta manhã, falar mais com você. E minhas irmãs, não somos nós que temos que pelejar. Nós temos só se posicionar em oração. E todas as lutas que vier, é Deus que vai estar lutando por nós. É Deus que vai estar fazendo por nós. Então confia no Senhor. Amém? Glória a Deus. Deus é bom sempre. E esse louvor fala muito bem sobre isso. E Deus fala que nós não precisamos lutar, é Deus que luta. Nós só estamos guardadas e cercadas, né, pela potente e poderosa mão do Senhor. Confie nisso. Amém. Parece que estou cercado, mas sou guardado por Ti. Nós somos guardadas. Parece que sou cercado, mas sou guardado por Ti. Nós não estamos cercados, nós estamos guardadas em Ti, em Deus. Amém. Parece que estou cercado, mas sou guardado por Ti. Assim que eu luto minhas guerras. Glória a Deus. Se posicione em oração. Minhas guerras. Se submeta ao Senhor, para que você tenha a vitória que a gente precisa. Assim que eu luto minhas guerras. Louvado seja Deus. Parece que estou cercado, mas sou guardado por Ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por Ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por Ti. Sim, Deus, guarde cada um de nós, cada um dos irmãos e irmãs que estão aqui, Senhor, nesse momento. Nós somos guardados por Ti, Pai, em nome de Jesus. Glória a Deus. Assim que eu luto minhas guerras. Porque eu luto minhas guerras. Isso mesmo, Aneide. Somos guardados pelas asas do Onipotente. Glória a Deus por isso. Eu luto minhas guerras. Assim que eu luto minhas guerras. Aleluias. Parece que estou cercado, mas sou guardado por Ti. Não esqueça disso. Nós somos guardadas por Deus. Deus nos guarda. Não tema a multidão, não tema as coisas que vêm contra. O que nós precisamos fazer é orar, ter relacionamento com Deus,
Busque isso a partir de hoje, ter um relacionamento mais fiel ao Senhor. Ore mais, para que veja a vitória, para que conheça mais ao Senhor. Eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras. Louvado seja o nome do Senhor, assim que lutamos as nossas guerras, que o Senhor Deus Todo-Poderoso continue falando mais ao coração de cada um que está aqui nesta manhã. E o que eu deixo para vocês nesta manhã é assim: ore mais, busque mais, venha conhecer essa porção que é orar ao Senhor, para conhecer mais, se torne conhecido, faça essa ligação, ative essa ligação na sua vida. Busque a Deus em oração, em espírito e verdade, busque a Ele de coração, e você verá quantas maravilhas irão acontecer na sua vida, meu irmão, minha irmã. Ore, essa palavra que Deus deixa para mim, essa palavra que Deus deixa para vocês. Vão na paz do Senhor, que eu tenha um dia abençoado e que Deus Todo-Poderoso esteja aí pelejando sempre pelas suas lutas, em nome de Jesus. Amém. Fique na paz do Senhor. Amém. Glória a Deus.